Olá, aqui é o professor Alex Naldo e essa é a aula 16 de livro 4, Física 3, Movimento Harmônico Simples, a parte de dinâmica. Agora vamos para as atividades de sala. Então vamos lá. Um corpo de massa 2 kg, então vou botar aqui, massa de 2 kg, está executando um movimento harmônico simples com amplitude igual a 10 centímetros. Amplitude igual a 10 centímetros. E período de 0,2 segundos. Período 0,2 segundos. Suponha que as oscilações desse bloco são produzidas por uma mola de massa desprezível e a força elástica que a mola exerce sobre o corpo obedece à lei de Hooke. Pode-se afirmar que a constante de elasticidade dessa mola e o módulo da força máxima que age sobre o corpo são respectivamente iguais a. Então ele quer a constante elástica da mola e a força elástica máxima. Ok? Então vamos lá. A força resultante que atua no MHS é igual a massa vezes a aceleração produzida no MHS. Essa força que acontece no MHS, então, vai ser igual a massa vezes a aceleração típica do MHS, que tem como módulo ômega ao quadrado vezes x. Nós já vimos, então, que esse fator m ômega ao quadrado é uma constante que nós podemos chamar de K. Ok? Então, K é o m ômega ao quadrado. Bom, então já dá para calcular aqui, através da massa que ele deu, 2 kg. E o ômega é fácil de obter, porque o ômega é igual a 2π sobre período. Então, o ômega vai ser igual a 2π sobre um período que ele deu de 0,2 segundos. Então, isso daqui é a mesma coisa que 10π radianos por segundo. Ok? Então, aqui nós vamos ter 10π, tudo isso ao quadrado. Então, a constante elástica dessa mola vai ficar igual a 200, porque 10 ao quadrado, 100 vezes 2, 200, 200 π quadrado, newtons por metro, unidade de medida da constante elástica. Ok? Bom, força elástica, ela vai ser igual a K vezes x. A força elástica máxima acontece quando você tem o valor da amplitude no lugar do x. Então, K vezes a amplitude. Então, aqui nós vamos ter 200 π quadrado vezes o valor da amplitude que ele deu, 10 centímetros. Então, vamos passar isso para o sistema internacional, 0,1 metro. Aqui, vamos converter logo, 0,1 metro. Então, isso vai dar 20 π quadrado. Então, a força elástica máxima igual a 20 π ao quadrado newtons. Ok? Então, com isso, a resposta fica sendo a letra E. Constante elástica, 200 π quadrado newton por metro. E força elástica máxima nesse oscilador, 20 π quadrado newtons. Próxima questão. O pêndulo foi um instrumento útil para a fabricação de relógio de pêndulo. Ainda é usado para estimar a gravidade local. A expressão que descreve o período pendular, nesse caso, é T igual a 2π raiz de L sobre G. Então, vamos escrever aqui período T igual a 2π raiz de L sobre G, em que T é o período, L é o comprimento do pêndulo e G é a gravidade local. Sabe-se então que, deslocando-se o pêndulo de pequenos ângulos, a sua oscilação é dada em período constante. Essa propriedade foi muito útil para a construção de relógios de pêndulo. Então, pega-se dois pêndulos simples, um com um comprimento L sobre 2 e período T2. Então, pêndulo 1, ele tem tamanho L2,
e tem período T2. E o outro pêndulo P2, ele tem tamanho, comprimento 2L e período T3. Coloca-se esses pêndulos para oscilar e mede-se os seus períodos. A relação do período do pêndulo 2 com o período do pêndulo 3, ou seja, T2 sobre T3, vale quanto? Então, vamos lá. Para esse primeiro pêndulo aqui, T2 vai ser igual a 2π raiz de, o tamanho dele é L sobre 2 sobre G. Então, T2 vai ser igual a 2π raiz de L sobre 2G. Enquanto que o período T3 vai ser igual a 2π raiz de, o tamanho dele é 2L, então 2L sobre G. Pronto, nós já temos a expressão dos dois períodos dos pêndulos citados. Agora basta fazer a álgebra colocando T2 sobre T3. Então vamos lá. T2, 2π raiz de L sobre 2G. E aqui embaixo, 2π raiz de 2L sobre G. Então 2π corta. Essa raiz vai ficar grande. Conserva a primeira expressão. Multiplica pelo inverso da segunda. Então vai cortar esse L com esse L, esse G com esse G, e aqui vai ficar raiz de 1 sobre 4. Então, T2 sobre T3, extraindo a raiz, vai ficar igual a 1 sobre 2. Ok? 1 sobre 2, letra B. Terceira questão. Um sistema massa-mola horizontal é composto por um bloco de massa igual a meio quilograma, realizando um movimento harmônico simples ao longo de um eixo OX, preso à extremidade de uma mola ideal de constante elástica 2 newtons por metro. Então vamos capturar aqui os dados. Massa do corpo oscilante 0,5 kg, constante elástica 2 newtons por metro. O comportamento da posição X da partícula em função do tempo é representado pelo gráfico ilustrado na figura a seguir. Então, nesse gráfico nós temos x em função do tempo. Então veja que o objeto fica variando entre 0,5 e menos 0,5 metros, passando pelo zero, enquanto o tempo passa. Bom, a posição ocupada por essa partícula no instante 10 segundos é de aproximadamente, então ele quer que você calcule o x em 10 segundos. Isso vai valer quanto? Bom, então vamos lá. Pegando as informações do gráfico, dá para ver que a amplitude é 0,5 metros. A amplitude está aqui. Pronto. Outra coisa, no tempo inicial igual a zero, que é quando se começou a observar esse fenômeno aqui, o objeto estava na extremidade positiva da amplitude. Ok? Então, que fase inicial é essa? Aí nós temos que lembrar que um MCU produz um MHS, bastando projetar o seu movimento em cima de uma linha reta. Ok? Então, nós temos aqui, ó, mais A, menos A e zero. E no instante inicial igual a zero, o gráfico está dizendo que o objeto estava na extremidade positiva, então ele estava passando por aqui, ele estava na extremidade positiva e estava caminhando para o zero. É exatamente isso que ele está fazendo aqui, ó, caminhando para o zero. Então nós podemos dizer que esse ângulo daqui é o ângulo de fase inicial igual a 0 radianos. Então, fase inicial, olhando isso pelo gráfico, 0. Ok? Bem, num caso como esse, nós sabemos que o período, por ser um sistema massa-mola,
é 2π raiz de m sobre k. Então, período vai ser igual a 2π raiz de a massa é 0,5 e a constante k é 2. Então, o período é igual a 2π e aqui vai ficar a raiz de 1 sobre 4. Então, o período é igual a 2π e a raiz disso vai dar 1 sobre 2. Nós vamos cortar isso aqui e aí o período vai ficar igual a π segundos. Pronto. Sabendo o período, você pode calcular a pulsação ou frequência angular. Pulsação, ômega, igual a 2π sobre período. Então, nós temos aqui uma pulsação de 2π sobre o período que deu π também. Então, nós vamos ter uma pulsação de 2 radianos por segundo. Ok? Com base nessas informações, agora nós podemos montar a equação da posição no tempo. Então, nós já vimos lá da cinemática do MHS que a posição x no tempo é dado por A cosseno de θ0 mais ômega t. Então, x em função do tempo, vamos lá, amplitude, capturamos isso no gráfico 0,5, vezes cosseno de fase inicial 0 mais ômega, que é 2, vezes tempo. Então, temos aqui uma função de x em função do tempo, 0,5 vezes cosseno de 2t. Mas ele quer que você determine a posição no instante 10 segundos. Então, aqui vai ficar 0,5 vezes cosseno de 2 vezes 10. Então, x em 10 segundos é igual a 0,5 vezes cosseno de 20, e aqui, vejam bem, 20 radianos, né? Porque veja o ômega, radianos por segundo, isso vezes o tempo, vai dar já o valor do ângulo aqui em radianos. E ele deu que o cosseno de 20 radianos é 0,4. Então, nós vamos ter que x em 10 segundos vai ser igual a 0,5 vezes 0,4. Isso daqui é igual a 0,2 metros. Ok? Bom, então, letra B. Última questão dessa parte. Uma mola ideal tem uma de suas extremidades presa em uma parede vertical. E a outra presa a um bloco. Tal bloco oscila em movimento harmônico simples entre as posições A e C, passando pelo ponto B, ponto médio do segmento AC, constituindo-se um sistema massa-mola. Sobre esse movimento, é correto afirmar que, bom, trata-se de um movimento harmônico simples. Aí nós temos que lembrar o seguinte: a amplitude é essa distância daqui para cá, que nós vamos chamar de A. Então, na extremidade positiva, a posição de x é mais A. Na extremidade esquerda, nós temos x igual a menos A. A velocidade é máxima no centro e a velocidade é nula nas extremidades. São os pontos notáveis do MHS. A aceleração vai ser zero no centro. A aceleração vai ser máxima nas extremidades. Porque nas extremidades você vai ter a maior força elástica de distensão ou a maior força elástica de contração. Então, esse é o comportamento. Nos pontos onde a velocidade é nula, a aceleração é máxima. Tudo bem? Então, ele diz aqui na letra A, em B, a aceleração escalar do bloco é nula. Realmente, em B no centro, é posição de mola relaxada. Então, a força elástica aqui é zero, produzindo uma aceleração resultante zero. A resposta já é a letra A aqui.
por que os outros estão incorretos? Em B ele diz, a aceleração escalar do bloco tem intensidade constante. Falso. Nós já vimos que a aceleração ela pode ser dada por menos ômega ao quadrado vezes x. E x é a posição. Então, a cada posição, a aceleração muda de valor. Em C, a velocidade escalar do bloco tem o menor valor ou tem o menor módulo em B. Falso. Justamente em B é onde você tem a velocidade máxima. A velocidade é mínima nas extremidades. São pontos de inversão do sentido. Letra D. Entre B e C, o movimento do bloco é sempre retardado. Isso também é falso. Ele é retardado quando está indo de B para C, mas de C para B, ele é acelerado. Porque aí o movimento do bloco vai estar sendo direcionado pela força elástica que puxa para o centro, ok? Então você vai ter o sentido da força coincidindo com o sentido do movimento, então isso vai produzir um movimento acelerado. E na letra E, nos pontos A e C, que são as extremidades, a resultante das forças sobre o bloco é nula. Falso. É justamente nesses dois pontos que você tem a força elástica máxima. Ou é máxima devido à contração máxima da mola, em A, ou é máxima devido à distensão máxima da mola, em C. Então, aqui, a resposta é a letra A. Tudo bem? Então, no nosso próximo encontro, vamos fazer as atividades propostas, que vai de 1 a 10 dessa lição, dessa aula número 16. Obrigado e até a próxima.